Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do Senhor, que o amor do nosso Deus e Pai, que o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar claramente, bem definido em nossa mente, de maneira que tudo aquilo que somos, fazemos, falamos, seja para a honra e glória de Deus. Meus amados, hoje, terça-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Só relembrando rapidamente o que nós estudamos ontem, na segunda-feira, quando lá no versículo 29 do capítulo 28 de Isaías, né, que nós estamos estudando essa semana, né, é uma lição maravilhosa, nos mostrando Cristo como a pedra angular, né? No verso 28, o Senhor faz uma pergunta, né, através de Isaías: a quem você vai ensinar o conhecimento, a palavra da sabedoria? A quem? Aí ele pergunta: a uma criança que acabou de ser arrancada dos peitos da sua mãe? Uma criança de 1 ano de idade, 6 meses de idade, que está mamando? Não vai, não é? Que ainda mama, que depende da amamentação materna? A resposta já está implícita, claro que não vai, né? Até os adultos têm dificuldade de aprender a sabedoria, imagina uma criança arrancada dos peitos, né? Então, vimos também na pergunta seguinte, a quarta pergunta da lição, que o Senhor explica por que não se ensina uma palavra de profundo conhecimento a uma criancinha, mas só aos adultos. Porque ele diz: a palavra de Deus está cheia de preceito sobre preceito. É preceito e mais preceito. É regra sobre regra. Regra e mais regra. Um pouco aqui e um pouco ali. Então, a palavra de Deus está cheia de preceito, de mandamentos, cheia de regras, de lei. Então, ela é toda lei. Até quando fala de juízo, a palavra de Deus está cheia de leis, de orientações para o ser humano pecador matar o velho homem que é desobediente, que não ama a lei, que não gosta da lei, que fala mal da lei, né? A palavra de Deus é isso. O velho homem é que odeia a lei. O velho homem, ele quer uma vida livre, viver pecando do jeito que ele quer, né? Então, a palavra de sabedoria é assim. Como é que você vai ensinar a uma criança, né? Uma criança sabe o que é pecado? Sabe o quão ofensivo, as consequências de um erro? Não sabe, né? Pois bem, dando continuidade, meus amados, então aqui, hoje na terça-feira, vamos para a quinta pergunta, que diz assim: como entender que o Senhor falará por língua estranha ao seu povo? O que o profeta está tentando explicar com isso? Vamos ler aqui para entender, então. Isaías 28, do 11 até o 13, diz assim: porque por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. Regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui e um pouco ali. Para que vão esses, né, que estão cansados aí e não querem ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus é como uma língua estranha no ouvido deles, que eles vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, se amarrem no laço do passarinheiro, né? E sejam presos, ou seja, sejam condenados, se percam, né? Aqui é uma palavra de juízo muito forte. Então o Senhor está dizendo que a sua palavra de sabedoria, que estava sendo enviada através da boca do profeta Isaías, e já enviada pela boca de outros grandes profetas, né, como Moisés, Elias, Davi, né, Samuel, tantos outros, são muitos outros, né? E vai ser ainda falada por outros tantos profetas depois de Isaías. Tem vários outros, né? Nós temos Jeremias, temos Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Abacuque, Sofonias, né? Ageu, Zacarias, Malaquias, são muitos profetas. Muitos antes e muitos depois. Então o Senhor está dizendo aqui que ele iria falar por lábios gaguejantes. Exemplo: um homem como Amós, um boieiro, um boiadeiro. O boiadeiro de hoje, vamos colocar aqui, do sertão, é um homem que vai montar numa mulazinha, num jumentinho, no cavalinho, né? E vai ali aboiar, conduzir as vacas para o curral,
ou para o pasto onde ela vai se alimentar, da caatinga. Ou o boiadeiro, por exemplo, dos Pantanais, né? O do Pantanal Mato-Grossense, né? E já tem toda uma outra abordagem, toda uma vida de guiar gado. Como é que são esses homens? São pessoas simples, muitas vezes até nem estudaram na vida, têm uma linguagem muito limitada, não são eruditos, né? Na sua maioria, claro. Não são teólogos, não são de púlpitos de sinagogas e de igrejas, né? 99% deles são assim, claro, né? Aquele que tem isso como um meio de vida, como profissão. Então, são pessoas de lábios... Assim era Amós, um vaqueiro, um boiadeiro, humilde, que Deus usou para repreender toda a liderança dos sacerdotes levitas, da alta cúpula. Como ele não tinha a erudição, chegou lá e chamou ele de bando de vacas de Bazã. Olha só que afronta, que forma indelicada de um profeta chegar para repreender a alta cúpula de homens santos, bem vestidos, né? De aparente boa reputação. É o que você está dizendo, por lábios gaguejantes. Como de Pedro, um homem que não sabia falar, um homem que tinha suas dificuldades como pescador, era um homem que nunca tinha sido João, Pedro, Tiago e tantos outros, né? Homens, né? E o Senhor diz, e por línguas estranhas. Eita, olha só. Que língua estranha é essa? Nós temos aqui algumas aplicações. A primeira foi a de Cristo. Cristo chegou falando uma língua que não era a língua erudita a língua hebraica, erudita do alto nível que se falava por Nicodemos e tantos outros lá em Jerusalém. Ele vem falando da língua pobre do aramaico lá da Galileia, né? Vem falando desta forma, embora com um teor espiritual que não tem língua do mundo que pudesse, né? E aí a língua estranha porque Cristo pregava diferente dos mestres da época. O tempo todo usando parábolas, e a parábola era uma língua estranha. A linguagem estranha de Cristo também era quando ele falava através dos milagres. Quando ele fazia milagre para dizer, curava o cego para dizer ao sacerdote, você é cego e você só pode enxergar espiritualmente se você vir a mim, se você me enxergar como enviado de Deus e ouvir a minha voz e se converter a esta voz que está falando com você. Que coisa linda. Essa era a língua estranha para eles. A língua da honestidade, a língua da verdade, mesmo que doesse, eles estavam acostumados com a mentira, com a falsidade. A linguagem de Cristo, que o homem tinha que se mudar pelo interior, no espírito, e eles só valorizavam o exterior, né? As vestes brancas, as franjas nas roupas, era tudo isso. Essa era a linguagem estranha que Deus falou ao seu povo, e o seu povo não entendeu. Aqueles que estão presos à letra morta, que dizem que para ir para os céus tem que entender, falar a língua hebraica, entender a língua hebraica para compreender. Outros cristãos, apologetas, dizem que eu tenho que entender a língua grega para compreender o que Deus quer dizer. Não precisa. O evangelho é uma linguagem simples, para pessoas simples. E todo homem que tem um espírito disposto a ouvir a palavra de Deus para obedecer, vai compreender o que Deus quer que ele faça. Continuando, amados, vamos aqui para a sexta pergunta. Como o profeta Isaías se dirige às autoridades sobre o povo de Judá e o que ele vai revelar com isso, com essa mensagem? O versículo 14 e o 15 diz assim: ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. Veja então, meus amados, que nesta palavra aqui, confirmando o que eu disse no comentário anterior, a mensagem está sendo enviada à liderança, principalmente à liderança religiosa dos judeus em Jerusalém. E qual era a liderança religiosa dos judeus em Jerusalém? O sumo sacerdote. Os principais dos sacerdotes, que eram 24, que chefiavam 24 turmas distribuídas ao longo do ano nos serviços dos sacerdotes. A liderança religiosa, os pastores,
Os grandes líderes, é esse povo que o Senhor está falando contra eles aqui. Ó. Então, o Senhor está chamando eles com muita dureza, chamando de escarnecedores. Sabe o que é um escarnecedor? É alguém que está 100% ao contrário da santidade. O escarnecedor é aquele que não se preocupa com aquilo que vai sair da sua boca. Ele vai escarnecer da coisa santa. Escarnecer é justamente dar vazão à carne pecadora nele. Ele vai rir da coisa sagrada. Ele vai falar palavras contra irmãos. Ele vai... não tem problema se para ele o pecado da maledicência, da calúnia, de destruir o irmão que lhe desaprovou, não é? O escarnecedor, ele ri na hora que tem que chorar. Ele não tem compaixão na hora de aplicar a justiça para com o pobre. Ele não tem disponibilidade para o sacrifício. Ele só pensa em atender os seus prazeres carnais. O texto diz que eles estavam dominando sobre o povo de Jerusalém, que era judeus. E eles diziam do fundo do seu coração, tanto com as palavras quanto as ações, né? Principalmente com as ações, né? Eles diziam assim, ó, nós fizemos aliança com a morte. Nós não temos compromisso com Deus e com Jesus que são da vida. Nosso é com a morte. A gente vai explorar, vamos arrancar toda a carne do nosso povo, vamos tirar tudo que eles têm. Vamos oferecer para ele o sofrimento, vamos tirar todo o dinheiro que eles têm, tudo que eles têm, os bens e tudo, porque a nossa aliança é com a morte. Foi com a morte que nós fizemos um acordo. Vejam só, né? E ele diz o seguinte, quando passar o dilúvio do açoite, ou seja, quando passar a provação que vem da parte de Deus, porque o dilúvio vem de Deus, o momento de provação e dificuldade, né? Esse dilúvio e esse açoite não chegará a nós. Por quê? Se os grandes impérios atacarem Jerusalém, nós vamos ficarem vivos. Por quê? Porque eles só matam os escravos, as pessoas, os soldados, mas a alta cúpula, bem vestida, os príncipes, eles não matam, eles levam cativo lá. Então a gente vai se safar, como diz na gíria, vamos se safar. Vamos, né? Nos livrar disso aí. Quando o dilúvio, né? A morte não chegará a nós, não. Se tiver dificuldade, uma fome, uma seca, a gente tem tanto dinheiro guardado, tanto ouro que a gente explorou o povo, que a gente manda buscar trigo lá no Egito, manda buscar comida, vinho lá no norte, lá no Líbano. Mandamos buscar carne lá na Etiópia. Era mais ou menos isso que eles diziam no coração deles, né? Ele diz bem claro, porque o nosso refúgio tem sido... Temos nos refugiado na caverna da mentira. Então a gente mente para ganhar dinheiro, a gente mente para explorar o povo, a gente cria falsas promessas para animar o povo e o povo dá dinheiro para a gente e a gente tem uma vida mansa. Eu comentando aqui e olhando essa fala aqui do Senhor através de Isaías para o seu povo, parece que isso foi escrito por dias de hoje, né? Porque a liderança religiosa de hoje, os grandes líderes, quanto maior, mais corrupto ele é. Quanto mais rico e politicamente poderoso, mais abomináveis são as suas ações. Mais preso ao pecado e a este mundo, mais dominador de mentes fracas são eles. Deus não tem nada a ver com esta liderança que aí está. Todas corrompidas. Todas envolvidas com dinheiro e com poder. Está aqui descrito, qualquer homem que tem o mínimo de discernimento espiritual vai entender cada palavra exposta aqui neste texto pelo profeta Isaías. Cada homem de coragem vai pensar e vai falar assim. E diz bem claro aqui, ó, eles dizem, o nosso refúgio é a mentira. Nós temos nos refugiado na mentira. Nós temos nos escondido debaixo da falsidade. A falsidade é a nossa roupa, as pessoas olham, vê a piedade, vê a santidade, né? Na beleza das nossas roupas, na aparência do nosso olhar de piedade, de bondade, mas tudo falsidade. Cristo veio e revelou tudo isso neles. Eles estavam tentando se esconder de Cristo, do povo, né? O povo também sabia que o povo não era bobo, né? Mas Cristo foi lá e escancarou, disse assim, sabe quem vocês são?
Vocês são hipócritas, Cristo falou várias vezes. Só no sermão do capítulo 23 de Mateus, ele chama eles 7 vezes de hipócritas. Hipócrita quer dizer o quê? Uma pessoa falsa. Ela se faz de seu amigo, mas ela é inimiga. Ela fala como se estivesse falando a verdade, mas ela está mentindo. Ela é uma falsidade. É como um ator que é mau caráter, que faz coisa errada, e aí num filme ele faz o papel de bonzinho, de um bom pai, de um bom marido, de um bom namorado, de um bom companheiro, de um bom amigo, né? É só um ator. Na vida real ele é outra coisa, né? Assim eles eram. Eles se escondiam nisso. Mas Cristo veio e revelou tudo. Ei, vocês não me enganam, não. Vocês são como sepulcros caiados. Caiado quer dizer pintado. Vocês por fora estão todo pintadinho de branco. O branco dá a ideia de pureza, dá a ideia de limpeza. Né? Se botar uma roupa branca e tiver uma sujeira, vê de longe. Então, o sepulcro caiado de branco, bem branquinho por fora, o que é que dava a entender? Que aquela sepultura estava limpa. Mas quando você abria por dentro, eita, aí estava a verdade. Aí lá dentro do sepulcro estava o corpo podre, a fedentina, a sujeira, a doença, a morte. Tudo que não presta estava lá dentro. Cristo falou que eles eram sepulcros caiados. Cristo falou também, várias vezes, de várias formas, que eles só se vestiam bem por fora. Por fora a roupa era longa, mas por dentro a nudez espiritual estava exposta. Imoralidade, impureza. Eles eram como um copo, disse Cristo, que eles lavavam por fora, mas por dentro estava sujo. Quantos exemplos Cristo não deu? Exatamente o que Isaías falou aqui.